Alberto, eu vou resumir um pouquinho diferente o que ficou no ar no final do outro segmento. A gente deu uma espiada no começo do programa no Trump, se ele entende o que está acontecendo ou não, o que ele está fazendo. A gente falou também um bocado do Irã, das suas motivações. A gente precisa olhar para Israel. Tem um 7 de outubro aí, que é uma data, acho que realmente nos livros de história ela vai ter um peso formidável. Tem um Oriente Médio antes do 7 de outubro, sem dúvida. E eu acho que a gente pode dizer hoje que a gente tem um outro Oriente Médio depois do 7 de outubro, no qual Israel não é que recupera, mas ressalta o que sempre foi muito importante na formação desse país, que é a confiança nas suas Forças Armadas, na capacidade das Forças Armadas, na verdade. Que muitos políticos israelenses usaram em proveito próprio da maneira mais populista e demagógica possível. Mas nenhum político israelense pôde fazer carreira sem ter alguma ligação com as forças de defesa de Israel. Pois bem, elas têm imposto aos adversários próximos de Israel derrotas significativas do ponto de vista militar. Elas estão criando aquilo que até aqui parece ser um grave problema de longo prazo para Israel, que é uma visão política do entendimento ali naquela região? Mais do que as forças de defesa, é todo o aparato de segurança, a inteligência, né? Toda a estruturação de uma sabotagem que se mostrou absolutamente brilhante e eficaz, a baixo custo para Israel. O caso do Hezbollah, acho que foi mais notório, né? O aniquilamento da liderança do Hezbollah. O Hezbollah passou por essa crise toda completamente decapitado e era o principal tensionamento em Israel, no norte de Israel, sul do Líbano. Enfim, a transformação de todo esse aparato pelo qual a trajetória política das lideranças passa ao longo da história israelense, notadamente no passado recente, se firma como um elemento político, é um ator político central. Não dá para compreender o encaminhamento dos próximos governos de Israel sem o uso disso, né? Essa força militar, tecnológica e o sistema de defesa vai permanecer. É a garantia da sobrevivência de Israel, um país pequeno populacionalmente, estamos falando de 10 milhões de habitantes, 8 milhões de judeus, né? O restante são minorias, num mundo cercado por países muito maiores. Egito, quase 100 milhões de habitantes, próprio Irã, 90 milhões de habitantes. Enfim, isso continuará a ser um vetor de sobrevivência interno e externo. Ok. Agora eu faço isso como provocação a você, Pfeiffer. Se a gente olhar com um pouquinho de, digamos, de ironia histórica, os últimos 70, 80 anos da história de Israel, nós vamos sempre bater nessa questão. Há um perigo existencial que são os seus vizinhos. Há um perigo existencial que é o antissemitismo, que vem da Europa, e o Oriente Médio não era um lugar de antissemitismo, digamos, nas mesmas características que a gente tem historicamente do leste e do sul da Europa. Pelo contrário, exatamente. Basta ler algum como Salman Rushdie, por exemplo, o Último Suspiro do Moro, que a gente vê como que aquilo se transfere, mas isso é outra coisa histórica. Mas vamos voltar à questão de Israel. É sempre o fato de que o perigo existencial é contrabalançado pela sua capacidade militar, mas ao longo das décadas o perigo existencial continua. Porque falta na região um mínimo de capacidade de ordem, de estabilidade, que se permita sequer utopicamente pensar numa possibilidade de que vizinhos que até aqui se mataram mutuamente possam encontrar alguma forma de convivência. E aí é que vem a pergunta atual. A superioridade militar israelense lhe dá essa perspectiva? É porque, assim, o grande problema aí é que Israel está cercado de ditaduras, né, de países autocráticos que precisam de pretextos para se perpetuar no poder, e a questão do conflito árabe-israelense tem sido esse principal pretexto. Então, esses países todos adotam medidas para tentar minar a segurança de Israel. E Israel, por sua vez,
tem uma crônica ambivalência com relação aos territórios palestinos, né? Existem correntes dentro da sociedade israelense que desejam um convívio com os palestinos e existem correntes que querem se apossar da Cisjordânia, né? E, no mínimo, neutralizar, ou algumas correntes até se apossar também da faixa de Gaza e também de Jerusalém. E sem falar de não aceitar o retorno dos palestinos e tal, e de ir reduzindo a população palestina, tentando induzir os palestinos a migrar, tornar a vida deles insuportável, trazer o máximo de judeus, colonos judeus possível para a Cisjordânia, para aquilo se tornar parte de Israel. E isso tem sido feito, né? Isso tem sido feito ao longo dessas décadas. E isso acaba provocando ressentimentos nos palestinos, que criam grupos violentos. E Israel também manipula esses ressentimentos. Israel apoiou a Associação Islâmica que deu origem ao Hamas, porque o Hamas era uma oposição à OLP, que na época era o inimigo de Israel. Então, em 2007 começa a Intifada. 2007, nossa, eu estou velho mesmo. Em 87, né, começa a Intifada palestina e o Hamas surge com o apoio de Israel. Assim como Israel agora está apoiando milícias dentro da faixa de Gaza, palestinos, armando essas milícias para lutar contra o Hamas. Então, todo esse imbróglio que eu descrevi faz parte desse conflito crônico que não tem solução e que forças armadas e uma inteligência super eficaz são bons, ajudam, mas não resolvem o conflito, porque é um conflito político. Só um ingrediente. À vontade, Fábio. O que nós tínhamos, até o Lorival está absolutamente correto, até pouco tempo atrás, era a presença ou a centralidade na questão do Oriente Médio de atores externos. Estados Unidos continuam a ser um ator parceiro principal de Israel, de algumas dessas monarquias, regimes autoritários, e Rússia, União Soviética, chame como queira, mas que estabeleciam um equilíbrio de poder espelhado também ali naquela região. E isso desapareceu. A Rússia hoje não é, depois do apoio à Síria de Bashar al-Assad, que não se sustentou na recente transformação de regime lá, que aliás foi também súbita, não é? Muito rápida, a Rússia agora parece não estar interessada em se envolver diretamente. O apoio ao Irã, que é um parceiro tradicional, tem sido bastante discreto. Então, hoje, talvez essa lógica militar, político-militar, seja uma lógica muito mais endógena do que influenciada por parceiros exógenos, com exceção dos Estados Unidos. Eu acho essa uma excelente questão. O que você está obrigando a gente a olhar para o seguinte, Pfeiffer, em que medida os atores locais, como a gente viu no caso do ataque americano às instalações de Fordow, em que medida são os atores locais que levam a potência externa, no caso superpotência, a uma postura, no caso ordenar o ataque, ou em que medida essas potências externas, para usar a linguagem que eles usam lá em relação à Rússia, à China, aos Estados Unidos, à Europa, ou em que medida essas potências externas têm uma ideia, não talvez um master plan, mas têm uma ideia do que elas querem ali. Você vê os Estados Unidos com que ideia a respeito do que eles possam querer ali, Hussein? Bom, eu acho que os Estados Unidos querem criar uma nova doutrina securitária no Oriente Médio, na minha avaliação, e querem que Israel governe essa nova doutrina securitária, em que ninguém pudesse superar militarmente o poder do Estado de Israel na região. E me parece que isso é alcançável, ou pelo menos depois dessa derrocada do Irã, depois dessa desmantelamento, digamos assim, das forças de defesa do Irã em todos os seus aspectos, isso é um objetivo que me parece está alcançado, né? Então é importante ter esse cenário muito claro. O Irã basicamente lutou contra quem nessa guerra? Contra a maior potência militar do planeta, são os Estados Unidos,
uma potência nuclear, e contra a maior potência militar da região, que é uma potência nuclear também. Então, é isso que nós temos hoje como paralelo para discutir a questão securitária regional, né? E quando o Alberto levantou o ponto de outras potências se envolverem, fica muito difícil da Rússia se envolver diante de um quadro dessa natureza. Até porque a Rússia está envolvida numa guerra que, para ela, é uma guerra existencial. Salvaguardar os interesses do Irã não é existencial para a Rússia nesse momento, por mais que o Irã seja um aliado. A Rússia pode dar apoio, digamos, de inteligência, satelital, enfim, mas ela também está interessada em se segurar ali na Ucrânia, que é o objetivo prioritário, e os russos vêm desenvolvendo uma relação de diálogo com o governo Trump, que é aparentemente favorável ao Putin. Então, o Putin não quer estragar essa relação, digamos, amorosa, por assim dizer, com o governo Trump, ou com o Trump mesmo, entendeu? Em benefício do Irã, né? Então, é importante sublinhar esse ponto que me parece crucial nessa equação. E o que Israel quer em termos doutrinários, securitários, é que não tenha nenhuma força aérea na região que possa ser parelha com o Estado de Israel. Então, isso não só ter a força armada mais bem equipada, mas nenhuma força aérea capaz de fazer frente à força aérea israelense. Porque isso que vai dar a Israel a plena superioridade militar em qualquer confronto, e isso acabou de ser provado. Vamos pegar esse aspecto, a gente está ampliando um pouco a nossa conversa, a gente está ampliando os limites geográficos da nossa conversa. A gente começou falando de um conflito razoavelmente localizado, geograficamente falando, hein? Geograficamente falando. E nós estamos indo para aquele conceito que os especialistas chamam do Grande Oriente Médio. O Grande Oriente Médio a gente pega de Marrocos até a leste do Afeganistão. A gente pega do centro da África, na cabeceira do Nilo e do Egito, até o Cáucaso. Então, é isso que a gente fala que é o Grande Oriente Médio. Do Sahel ao Cáucaso. A gente vai pegar daí. Então, se a gente pega essa questão do Grande Oriente Médio, a quantidade de países e de subsistemas e conflitos que tem ali, e olha para essa, digamos, destruição da ordem internacional até aqui vigente, a gente é obrigado a pensar, ok, como é que China e Rússia formam esse eixo, associados a boa parte dos países que se convencionou chamar de sul global, entre eles o Brasil, enxergam o seu papel nessa situação, Lorival? Esses países, eles buscam a prosperidade e se cansaram desse conflito com Israel, né? E estavam maduros para encontrar ali um arranjo com Israel que levasse prosperidade para a região em termos de comércio, de turismo, de investimentos, deixasse de ser uma região problema e passasse a ser uma região que explorasse toda a sua potencialidade, que é gigantesca, né? E a China arbitrou, então, uma normalização entre o Irã e a Arábia Saudita. O Trump arbitrou... Bem lembrada. O Trump arbitrou os acordos de Abraão, e Marrocos normalizou relações com Israel, Emirados Árabes Unidos também, Bahrein também. Então, a coisa estava caminhando nessa direção. Jordânia e Egito já tinham tratados de normalização, né? E aí veio o Hamas, então, quis romper toda essa dinâmica, porque sentia que os palestinos estavam sendo vendidos, rifados nessa história, né? A Arábia Saudita colocava empecilhos, queria uma solução para os palestinos, mas estava se sentindo ali que ia ser enfiada a goela abaixo dos palestinos uma solução precária, né, para fazer essa normalização. Então, foi por isso que aconteceu o ataque de 7 de outubro de 23. Essa foi a motivação, desfazer esse jogo que estava tão bem construído, né? Mas a tendência, William e colegas, é de que volte para isso, porque isso é um desejo da região. E eu acho que os interesses dos palestinos vão ser, sim, sacrificados nessa história, porque eles são os mais fracos nessa história. Então, poderá haver
outras ações de terrorismo, vai haver protestos, mas vai haver um sacrifício dos direitos dos palestinos em favor dessa reaproximação. Ainda mais agora, porque é preciso reconhecer que o Netanyahu, diante do que ele tinha, da situação em que ele estava internamente, eu não descarto a possibilidade de o Netanyahu recuperar a popularidade dele, depois de tudo que ele conseguiu na região, principalmente sobretudo com o Irã. em relação ao Irã. Sobretudo, se ele joga direitinho agora, o problema dele são os extremistas do gabinete dele que não deixam ele organizar a questão com Gaza, trazer de volta os reféns, fazer um acordo com o Hamas, que é o desejo dele. Só que ele cai se ele fizer isso. Se ele conseguisse, por exemplo, formar uma nova coalizão com partidos mais moderados, dispensar esses extremistas, fazer um governo de coalizão nacional, ele pode muito bem trazer de volta os reféns e aí continuar no poder sem ter que ficar sempre saindo de uma guerra, indo para outra para poder se manter no poder. Essa ideia da supremacia militar israelense ordenando a região, essa região tão ampla e tão populosa, vai bem até o momento que a Rua Árabe, né, o conceito da Rua Árabe se ergue e fala. E aí causa uma bagunça danada. E nós já vimos intifadas e coisas do tipo, e primaveras árabes, e isso tem um poder transformador. Então, se não houver um caminho de prosperidade, estabilização, não falo de democratização porque a gente entra em aspectos culturais que não são bem o que nós queremos para aquela região, mas se não pensamos em prosperidade e em perspectiva, em algum momento, ideologia, radicalismo, fé, né, os conceitos ligados a um islamismo extremado, do tipo iraniano, do tipo teocracia, do tipo teologia sendo imposta à população, vai se manifestar. E não adianta ter supremacia militar se você não tem pacificação popular. Posso abrir só um parênteses aí nessa questão que você acabou de levantar? O Hussein está me pedindo a palavra, Hussein, posso pedir sua licença um segundinho? Tenho certeza que você vai querer entrar nisso aí também. Qual é o grande significado da Revolução Islâmica do Irã? É ter virado de cabeça para baixo um conceito que valia desde o Império Otomano. Valia nos últimos 500 anos de história da região a ideia de que há uma autoridade secular e uma autoridade religiosa, mas a autoridade secular não está submetida à autoridade religiosa. Qual é o sentido da Revolução do Ayatollah Khomeini? É virar isso de cabeça para baixo. Não existe autoridade secular no mundo muçulmano que não esteja submetida à autoridade religiosa. Daí a gente tá cara, como é que é hierarquizada a República Islâmica do Irã? Tem o Supremo Líder, que ele fala com, enfim, com as divindades, que sejam elas quais forem, e ele é que representa a legitimidade do regime secular, que está abaixo dele. Isso acabou? Não posso dizer se acabou ou não. Tenho a impressão que não. Não acabou esse conceito. Neste momento, no Irã, isso está enfraquecido. Hussein. Queria voltar ao ponto do Alberto e aí eu queria entrar no teu ponto rapidamente. Eu acho que as ruas árabes, como aconteceu na primavera anterior, em 2011, Alberto, isso não vai se repetir, né? Aquilo foi um processo natural, mas parte dele foi artificial e foi induzido na crença que poderia haver regimes democráticos que poderiam, digamos, levar à prosperidade. Mas também se percebeu que regimes democráticos podem ser perigosos para alguns países, podem ter demandas que podem não satisfazer potências regionais e potências globais. Portanto, o que aconteceu, o passo posterior, foi a derrubada de regimes democraticamente eleitos, né? Como fruto dessa revolução, dessa primavera árabe. Então, na minha avaliação, vai ser muito difícil disso se repetir, essa experiência se repetir. Claro que em alguns lugares ela falhou, né? Falhou tremendamente, mas em alguns lugares ela funcionou e não prosperou, tá? Hoje só tem no Grande Oriente Médio, não vamos falar do mundo árabe, mas no Grande Oriente Médio, dois países relevantes que poderiam eventualmente fazer frente, digamos, ou poderiam contestar essa supremacia israelense, que é o Egito e a Turquia, né? O Irã está na lona, mas o Egito e a Turquia.
E não vejo, francamente, nem o Egito nem a Turquia fazendo isso, porque não é do interesse deles. A Turquia é o quinto maior parceiro comercial de Israel. Quer dizer, tirando a retórica do Erdogan, o resto é balela. Então, é o quinto parceiro comercial, é um país grande, é um país importante. E o Egito tem uma relação estável há 40 anos, e é uma relação estável com os Estados Unidos. Para que vai arriscar todo um arcabouço fundamental de desenvolvimento em nome de um atrito com o Estado de Israel? Então, não interessa, eu acho que é essa lógica que vai funcionar ali. Quanto à questão do que Israel quer, acho que Israel mantém uma certa supremacia, pode dar a sensação de segurança, mas ela pode também ser muito perigosa, porque existe uma coisa fundamental. Todos esses grupos revolucionários, terroristas, como queira chamar, de resistência, eles não surgiram induzidos pelo Irã ou por qualquer outro país. Eles surgiram de forma natural, resistindo à ocupação. Então a gente tem que voltar para a origem. Claro que posteriormente eles foram armados. Então, a questão central é a questão palestina. Depende de como Israel quer resolver isso. Se a causa palestina se resolver, e o Lorival apontou que isso vai, os palestinos serão rifados, né? Então, acho muito difícil se chegar a uma solução de médio e curto prazo para estabilizar a região. A prosperidade, ela é importante, mas ela depende de muitas variáveis. Quanto à questão que o William levanta, e para concluir, William, eu acho que o Irã tem uma ideologia muito forte, e você descreveu muito bem, quer dizer, a autoridade religiosa governa todo o espectro, e o país não vai mudar, só vai mudar se tiver uma revolução que leve à erosão do regime e a população decidir não querer se submeter a um regime teocrático. A gente tem o WW especial e a gente tem um bocado mais de tempo, mas aqui nós estamos naquela que eu costumo falar com um adjetivo às vezes um pouco pesado que eu vou evitar hoje. Nós estamos aqui constrangidos pela grade de televisão. Eu tenho mais 3 minutos. E se eu fizer uma pergunta muito complicada, cada um de vocês tem raciocínios sofisticados que eu vou ser obrigado a comprimir em 3 minutos. E isso é uma ofensa brutal ao intelecto de cada um aqui nessa roda. Mas eu sou obrigado a fazer uma pergunta tipo pegadinha para a gente terminar essa edição do WW Diário. Começando por você, que é jornalista, está treinado para pegadinhas, Lorival. Alguém tem um desenho do Oriente Médio? Quem pode ter o desenho do Oriente Médio? Israel. Israel. Hussein, você viu sua brevidade da resposta, né? Sirva de inspiração. Alguém tem o desenho do Oriente Médio? Israel. Por favor, Alberto Pfeiffer. Não, ninguém tem um desenho do Oriente Médio. Ele se reinventa e se transforma ao longo do tempo. Significa, então, teremos Israel como a potência hegemônica do Oriente Médio, Lorival? Sim, Israel é a potência hegemônica do Mas eu Oriente Médio. estou jogando para frente. Sim, porque com essa aliança inquebrantável com os Estados Unidos, independentemente de qual governo, né, entre na Casa Branca, Israel tem sim. E agora, com o que conseguiu na destruição do eixo do arco da resistência, realmente Israel é uma potência que reorganizou o Oriente Médio a seu favor. Hussein. Bom, Israel é a maior potência tecnológica do Oriente Médio, Israel é a maior potência militar do Oriente Médio, e Israel é a maior potência econômica do Oriente Médio, levando em consideração que os cofres do Tesouro americano estão à sua disposição na quantia que o Estado de Israel deseja. Então, não há nenhum país que tenha esses 3 elementos. E, além disso, é uma potência nuclear que ninguém é na região. Então, está dado o cenário. Pfeiffer. Apesar de Israel ter hoje a supremacia militar e ter condições econômicas de impor sua vontade aos parceiros, o tamanho do Oriente Médio, a sua complexidade e a demografia do Oriente Médio fazem com que outros vetores interfiram no desenho de Israel. Então, Israel é um ator relevante, cada vez mais, mas não é quem tem o mapa.